Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, um refúgio para nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Quem como Deus? Vamos fazer essa proclamação mais forte agora. Levante suas duas mãos. Quem como Deus?
por esse grito que declara o trono de Deus, não somente em nossa vida, mas em toda a história, em todo o tempo, em todo o universo e por toda a eternidade. Vamos dar uma grande salva de palmas. Força! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já começo essa pequena homilia, já meditando sobre o 23º domingo do tempo comum, mais uma vez expressando, a minha gratidão, meu agradecimento à comunidade Canção Nova que nos acolheu aqui, desde sexta-feira, também na pessoa do padre João Marcos, mas também dos outros sacerdotes aqui presentes, do Ministério de Música, das meninas que cantaram e ministraram muito bem, não só a música, mas o coração de Deus para o nosso coração, toda a equipe litúrgica de oração, todos que estiveram envolvidos nesse evento, e você que está aqui, não sei se de sexta, não sei se de ontem, não sei se de hoje, mas você está aqui. Eu queria dedicar esse pequeno anúncio da palavra em cima da liturgia, dentro da liturgia, e contextualizando-a dentro de tudo aquilo que vivemos durante este dia, ou durante o dia de ontem, ou até a partir de sexta-feira, e o quanto essa espiritualidade que por meio desse acampamento nós podemos viver, meditar e levar para a nossa vida. Eu, graças a Deus e por intermédio, carinho aqui dos irmãos da comunidade Canção Nova, desde o ano de 2014 ou 2013, eu tenho participado desse acampamento. E nesse tempo todo, cada um teve sua particularidade, cada um teve a sua singularidade, cada um teve a sua importância, e Deus agiu segundo a sua importância em seu momento, em seu tempo. Mas eu confesso que nesse ano tinha algo diferente aqui nesse lugar. Uma espiritualidade completamente diferente. É como se uma confirmação do coração de Deus acontecesse aqui no meio de nós. E eu acho que através das pregações, através dos momentos de orações que tivemos, através do testemunho que cada um deu aqui, com o próprio olhar, com a própria vida, com o próprio comportamento, eu digo que esse ano, sinceramente, foi muito diferente. E a Rogerinha tinha falado uma coisa de manhã que eu tenho que dizer que é verdade. Você veio aqui nesse final de semana com o intuito de rezar, e eu nunca tinha participado desse acampamento aqui na Canção Nova, aonde as pessoas estavam com sede e fome de Deus, com sede e fome de rezar, e nós rezamos, e eu achei isso incrível, porque realmente foi uma peculiaridade de Deus. E é como, não sei quais são os desígnios do Senhor, eu não sei qual é a vontade de Deus, porém, é preciso compreender que para entender tudo isso, ou para viver toda essa realidade, que para nós pode ser ainda um mistério, que para nós pode ser ainda uma surpresa, e que Deus pode nos surpreender a cada dia. Para vivermos intensamente isso, se faz necessário compreender o que o livro da sabedoria, a primeira leitura de hoje, está nos falando, o testemunho na comunidade de Filemão ali, na segunda leitura, e as palavras do próprio Jesus no Evangelho, que norteia a igreja no dia de hoje, mas a partir desse norte que ele dá para toda a igreja, para todo cristão, para todo aquele que acolhe a sua palavra, a partir disso, compreendermos também, dentro dessa dinâmica de espiritualidade, que vivemos aqui, durante todo esse final de semana, com os nossos irmãos, que vivemos aqui, com a presença e na presença dos anjos, adorando incansavelmente, ou às vezes até cansadamente, porém, pela alma, pela fé, incansavelmente a Deus. O Senhor já nos faz um convite, através da sua própria sabedoria, de que a nossa vida, de que os nossos corpos, de que as situações que nos são apresentadas, em palavras muito simples eu digo aqui, o Senhor já no livro da sabedoria, já inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor já nos fala através desse autor, que se não é Ele mesmo, pela ação desse Espírito, dizendo que tudo nesse mundo é corruptível, tudo nesse mundo é passageiro, tudo nesse mundo passará, tudo aqui se findará.
Tudo nesta terra um dia se acabará. Até mesmo as situações que se apresentam no dia a dia da nossa vida são literalmente passageiros e limitados. E para compreendermos tudo isso, se faz necessário, pela fé, entender que o nosso olhar deve estar fitado no céu, porque é lá que nós alcançaremos na glória de Deus a incorruptibilidade dos nossos corpos, da nossa vida e de todo o nosso sentido de viver. É somente no céu que nós contemplaremos tudo isso. Mas nesse mundo já se faz necessário se esvaziar para que esse céu se faça uma realidade em nossa vida. Por isso o livro da sabedoria se encaixa com o próprio testemunho de Paulo, que ali como um prisioneiro do Evangelho, que ali como um prisioneiro de Cristo Jesus, manda um bilhete para o seu amigo, pedindo para que acolha um dos seus seguidores. E ele faz isso não com sentimento de pesar, mas quando a gente lê essa segunda leitura, quando a gente escuta a proclamação dessa segunda leitura, e quando a gente compreende a sabedoria imprimida, selada, tatuada, impressa no coração de Paulo, no coração de São Paulo apóstolos, nós compreendemos que para Deus nos preencher de sua vontade e a ponto de nós renunciarmos a nós mesmos, se faz necessário ter um olhar completamente voltado para o céu e desapegado desse mundo. Se faz necessário se desprender daquilo que somos como seres humanos corruptíveis, como seres humanos limitados, como seres humanos pecadores, deixar de olhar simplesmente para as coisas desta vida, mas olhar para essas coisas desta vida, contemplando desde já um coração ancorado no céu, compreendendo que dessa vida nós somos apenas, ou nesta vida, peregrinos, e que a nossa meta, o nosso objetivo a partir disso é o paraíso de Jesus. Paraíso conquistado desde sempre. Por isso o Senhor nos pede essa renúncia que São Paulo testemunhou na segunda leitura. Ele já não simplesmente reclamava da situação de penúria, ou ele já não reclamava mais da situação de perseguição, ele já não reclamava mais da situação de ser preso, ou de ser um prisioneiro do Evangelho. Ele já não reclamava disso porque sua alma já estava se esvaziando de sua própria vontade, já estava se esvaziando daquilo que era apego, para que, se apegando em Cristo, ele pudesse alcançar uma verdadeira liberdade para o céu. Levante suas duas mãos e diga: eu só posso ser livre estando preso em Jesus Cristo. Eu só posso ser livre estando preso, sendo um prisioneiro do Evangelho de Jesus Cristo. Dá um chacoalhão no seu irmão e diga: você só pode ser livre estando preso, sendo um prisioneiro de Cristo Jesus. Parecem palavras bonitas, né? Mas na realidade essas palavras também foram ditas um dia por São Francisco de Assis, que soube viver isso também de uma maneira muito expressiva, de uma maneira muito convergente para a história. Foi um grande mudador de águas, porque soube viver o Evangelho como ele, muitos santos, soube viver esse esvaziamento, como Jesus nos ensina em seu próprio testemunho. Ele não só falou a verdade, mas ele deu testemunho da verdade. E assim também seus seguidores não só falaram a verdade, que não é uma ideia, que não é um pensamento, mas uma pessoa, o próprio Jesus, a sabedoria, que não é algo adquirido simplesmente por estudos, mas algo impresso pela ação do mesmo Espírito, a partir de um esvaziamento daquilo que é do mundo, daquilo que é mundano, daquilo que não nos soma em nada, daquilo que nos prende, daquilo que nos dá dependência. Jesus nos ensinou em seu testemunho, seus seguidores também nos ensinou em seu testemunho. Aqueles que se aproximaram de Jesus também deram testemunho dessa verdade e dessa sabedoria que se encarna em nossa alma a partir do momento em que eu entendo que eu só posso ser verdadeiramente livre estando preso em Jesus Cristo. Uma liberdade perfeita. Uma liberdade perfeita.
Uma liberdade que não nos dá simplesmente uma dependência, é uma liberdade que nos prende, porém nos dá uma liberdade interior que é irroubável. Nem o demônio consegue roubar a liberdade que o Evangelho te dá. Nem o demônio consegue destruir a liberdade interior que o Evangelho te dá. As outras liberdades são todas ilusões. A verdadeira liberdade não é aquela que simplesmente nos prende, mas nos liberta, ao mesmo tempo nos prende no amor. E foi isso que nós contemplamos a partir de São Miguel Arcanjo. Veja bem, amados, se faz necessário que a gente se esvazie e que a gente entenda, e depois de ouvir tanto aquilo que nós narramos através da ótica de São João em Pátimos, na ilha de Pátimos, quando ele se esvaziou de si mesmo e em seu exílio conseguiu contemplar a revelação de Deus em Apocalipse, e ali nós contemplamos uma luta, uma batalha que foi travada, mas que foi vencida, não porque alguém se elevou, mas porque alguém se humilhou. E o arcanjo Miguel nos ensinou isso, porque foi ele quem fez primeiro. Ele fez a partir do testemunho do próprio Deus, e nós ouvimos que para entendermos e vivermos isso que Jesus vai nos pedir, na verdade ele vai nos ordenar, é um ultimato no Evangelho que ele nos faz hoje. E ele diz que se faz necessário se desapegar, não simplesmente da sua família, não é simplesmente para você não ter o afeto com a sua família. Veja, na carta a Filemon, São Paulo ele demonstra carinho e afeto pelo seu companheiro de evangelização, mas ali quase que à beira do seu martírio, ele literalmente cede o seu amigo para o outro discípulo. Para quê? Não simplesmente porque ele quis enviar, mas para demonstrar o afeto, mas que o afeto que ele possuía vinha a partir do amor de Cristo Jesus. E Jesus no Evangelho nos faz esse chamado também, para sermos prisioneiros dele. Esse amor que verdadeiramente nos envolve, que verdadeiramente nos consome, deve nortear a nossa vida a partir do momento que a gente sair daqui. E não é que você vai renunciar à sua casa, você não vai ter afeto à sua casa, não é isso. Mas dentro de uma hierarquia de valores em seu coração, se faz necessário amar as coisas a partir do amor de Deus. Quando o amor de Deus sai da nossa vida, as outras coisas perdem o rumo. Por isso, a ordem do nosso coração agora deve ter um centro, uma pessoa central, um sacrário. É como uma capela, como o santuário do Pai das Misericórdias. No centro dela, no centro do presbitério, só tem um sacrário e um trono e um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Assim deve ser o seu coração. Assim aconteceu com o testemunho que vimos na narrativa da batalha no céu, quando os anjos caíram, quando quiseram se colocar no lugar desse trono. Mas quando um anjo reconheceu a Deus nesse trono e o adorou, tudo fez sentido, tudo voltou à ordem. É o que vai acontecer na sua vida. Você veio a esse acampamento adorar a Deus para colocá-lo no centro da sua vida. E a partir disso você renunciar a si mesmo, renunciar o mundo, renunciar. E como? E a gente viu, o padre João Marcos colocou muito bem os meios necessários, o caminho necessário, a vida de oração. E você que é devoto de São Miguel, você é chamado hoje a fazer também essa diferença. Porque o amor e aquilo que aprisionava de fato, aquela liberdade aprisionada e livre ao mesmo tempo do arcanjo Miguel, se deu no momento em que ele reconheceu Jesus Cristo. Eu e você somos chamados a reconhecer e a partir desse amor amar, a partir desse amor ser, a partir desse amor viver, a partir desse amor testemunhar, a partir do amor de Jesus Cristo testemunhar esse amor para o mundo. Nós somos chamados a viver isso através da oração, através dos sacramentos, através da Santa Missa. E acredite, é impossível separar São Miguel Arcanjo, a Virgem Maria, da Eucaristia. É impossível. É impossível você ser devoto de São Miguel, por exemplo, e você não amar a Santa Missa. É impossível você ser devoto de São Miguel e não se apaixonar por Jesus Cristo. Por isso que nesse lugar eu estou vendo um monte de fragmento de Jesus Cristo. Pessoas comungantes, que dão testemunho de oração e com a vida. Eu acho que uma das grandes pregações proféticas, na minha opinião, a Rogerinha de manhã, falando coisas, algo curioso, e eu partilhava com o padre João Marcos agora antes da missa, um pouco antes, e com alguns missionários, que foi profético.
e a maneira que foi colocada, de maneira devocional, a um povo que veio aqui sedento por Deus, a um povo que veio aqui querendo se desfazer do mundo, querendo renunciar o mundo, querendo renunciar todos os excessos do mundo para ser livre, para poder seguir Jesus, para colocar a mão no arado, não olhar mais para trás, para construir a sua vida espiritual a partir disso, para amar as pessoas, para dar testemunho às pessoas da radicalidade do amor de Jesus Cristo a partir disso. E isso acontece de maneira muito simples, porque tudo no céu é muito simples, muito sério, mas muito simples também. Sério no sentido de comprometimento. Todos aqueles que se aproximam desse céu, que é único, também se comprometem, porque o amor verdadeiro é intimamente comprometido. Quem aqui é casado, levanta a mão e diga eu. A maioria aqui é solteiro. Quase ninguém levantou a mão. Quem aqui é casado, levanta as duas mãos e diga aleluia. Quando você se casou com essa pessoa, você se casou com um compromisso. E esse compromisso é de amor. É um sim diário. É um sim comprometido diariamente. Você que é homem renunciou às outras mulheres para se casar com uma só e vice-versa. A mulher renunciou a qualquer outro homem para se casar com um só, com esse. E todos os dias assumiu o compromisso de amá-lo. A partir do momento que você também se aproxima da mentalidade espiritual, não só do sacramento do matrimônio, mas do amor eterno de Deus que rege todas as coisas, que está acima de todas as coisas, do amor acima de todos os amores, esse amor também é intimamente comprometido. E a partir do momento em que a gente levanta os nossos braços e grita quem como Deus, nós nos comprometemos a colocar Jesus no centro de todas as coisas. Então se você colocou, Ele ficará. Se você o colocou no centro da tua história, se você o entronizou dizendo isso, você o colocou agora no centro da sua casa, no centro da razão da tua vida, agora todas as formas de afeto, todas as formas até mesmo de vida profissional, de vida conjugal, enfim, de tudo aquilo que você vive na sua família, na sua realidade, na sua verdade, tudo isso deve ser norteado a partir de Jesus Cristo. Eu lembro de uma frase do padre Marcelo Rossi, que ele disse uma vez assim, uma frase simples. Ele disse assim, numa oração: porque eu amo Jesus, eu te amo. Eu achei isso perfeito. Porque o amor aos outros, a entrega aos outros, a vida para os outros, porque ser de Deus é viver para os outros, nasce a partir do amor a Jesus Cristo. Levanta suas mãos assim, ó, e diga: porque eu amo Jesus. Aponta para quem está do seu lado e diga: eu te amo. Porque eu amo Jesus, eu te amo. É Jesus quem norteou o coração de Paulo. Jesus que nos ensinou a renunciar a nós mesmos. Aquele que verdadeiramente não assumir a radicalidade de segui-lo e amar até os seus, até aquele que é casado, é chamado a amar a sua esposa, a partir do amor de Deus também. Porque o amor pela sua esposa, o amor pelo seu esposo, pelos seus filhos, pelos seus pais, deve nascer do amor de Deus. Caso contrário, tudo isso causará dependência. E aquilo que causa dependência escraviza. E aquilo que escraviza não liberta. E aquilo que não liberta não vem de Deus. Se não vem de Deus, não é amor. Então não serve para nós que amamos a Deus pela ótica de São Miguel Arcanjo, que amou voluntariamente. E é por isso que esse acampamento vem crescendo dessa forma. E é por libertação, é por cura, mas também por adoração, por devoção, por oração. E tudo de maneira muito simples. Rosarinha, vem aqui um minutinho. Você falou na sua pregação, na última pregação desse acampamento, que quando São Miguel aparece ou faz algo na história da igreja, na tradição da igreja, na história da salvação também, você disse uma frase, você disse algumas prerrogativas muito necessárias, que servem como sinais proféticos para nós, nessa linguagem que você falou, para um povo simples que nos acolhe e que nos ouve. Você podia repetir para a gente? Eu disse que São Miguel, na história da igreja, ele sempre esteve presente em momentos específicos e chaves. Como, por exemplo, no Concílio Vaticano II, o Papa Leão, ele compôs esta oração e pediu que todas as pessoas, ao final da Santa Missa, rezassem a oração de São Miguel. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Essa oração foi feita antes do Concílio Vaticano II, pedindo a intercessão de São Miguel por esse momento também tão
vamos dizer assim, precioso que a nossa igreja iria viver e que foi tão frutífero, que se nós estamos aqui hoje é por causa do Concílio Vaticano II. Um outro ponto que eu trouxe também foram as aparições de Fátima, que marcaram a história da igreja, que São Miguel Arcanjo apareceu aos pastorinhos. E era São Miguel Arcanjo porque o anjo custódio de Portugal, São Miguel Arcanjo, Portugal foi consagrado a São Miguel Arcanjo muito antes das aparições de Fátima. E quando ele se apresentou aos pastorinhos, ele disse que era o anjo custódio de Portugal, o anjo que velava por Portugal. E se nós formos ver as mensagens de Fátima, nós vemos o quanto a igreja, ela vivenciou essas mensagens, quanta transformação o próprio João Paulo II, toda a sua história, a trajetória dele, ele deve a Fátima, tanto que a bala que atingiu João Paulo II está na coroa de Fátima, né? Ele deve isso à Virgem de Fátima. Então, São Miguel Arcanjo, ele sempre preparou momentos muito importantes, trouxe também a história de Joana d'Arc, né? Ela apareceu a Joana d'Arc também, a Santa Joana d'Arc, com 15 anos de idade, dizendo a ela que ela tinha uma missão de ser um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo para libertar a França do ataque dos ingleses. E Joana d'Arc, revestindo dessa promessa de Deus, e ele ainda dizia para ela: eu vou acompanhar você em todos os momentos onde você andar, por todos os cantos. E assim aconteceu. E a França foi libertada da guerra naquela época. Então, eu dizia assim que hoje o Brasil, pela devoção que se levanta no nosso país, a devoção a São Miguel Arcanjo, que cada vez mais tem se espalhado pelo nosso Brasil. Nós estamos clamando, invocando o nome de São Miguel, estamos rezando a Quaresma de Miguel, a oração a São Miguel Arcanjo. Nós estamos atraindo sobre nós, e eu digo profeticamente, foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração, estamos atraindo sobre nós uma grande bênção. E Deus está preparando o nosso país para uma grande visita de Deus. Amém. E eu confirmo isso. As pessoas que nos acompanham pela Canção Nova, pela TV Canção Nova, são devotas de São Miguel. Nós conclamamos agora, junto conosco, esse é um grupo muito grande aqui reunido, que no próximo ano vai se triplicar em nome de Jesus. Porque aqueles que ainda não estão aqui, não estão, porque ainda não está completo. Mas eu queria dizer, porque foi profético sim, Rogerinha, e acho que os padres podem confirmar isso, foi profético, está sendo profético, porque eu nunca vi a Quaresma de São Miguel Arcanjo, está sendo pelas redes sociais, tão divulgadas, algo que aconteceu com São Francisco lá no Monte Alverne, está se repetindo no meio de nós, e as pessoas não estão se levantando por uma devoçãozinha, elas estão se levantando por amor a Jesus Cristo, e eu creio que é por intermédio de São Miguel e da Virgem Maria, que o nosso Brasil terá uma grande conversão sim, e nós faremos porque essa devoção nos ajuda. E eu queria então nessa hora, representando todos os devotos de São Miguel, peço ajuda aos músicos agora, aos sacerdotes, pedir ao Padre João Marcos que me ajude nessa ministração, os padres também aqui na frente, você vai ficar de pé, por gentileza. E olha, amados, ninguém como Deus, desde o princípio, só existe um Deus. E ainda que o mal se levante, e ainda que ele tenha força sobre a nossa natureza humana, ainda que a gente precise se esvaziar para assumir o segmento de Jesus e ser prisioneiro de Cristo como Paulo, nós sabemos, e eu tomo aqui as palavras de Monsenhor Jonas Abib, fundador dessa comunidade, que um dia disse: eu ainda não sou aquilo que Deus sonhou, mas com certeza eu hoje já não sou o mesmo de antes. Pode ter certeza que você não é o mesmo e você não é a mesma. Olha para quem está do seu lado aí, por favor. Você em casa, você também não é o mesmo. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não é o mesmo. Através da adoração de São Miguel,
Deus nos levanta nessa missa, nesse encontro, nesse acampamento, porque Deus quer acampar no Brasil. Deus quer acampar no Brasil. E se São Miguel está sendo suscitado no meio de nós, é profético Canção Nova, isso é lindo. É profético Canção Nova, quando vocês se levantam, vocês foram os primeiros que tomaram essa iniciativa ao anunciar um acampamento com esse termo. Quem como Deus? Isso é muito forte. Isso já declara o senhorio de Jesus. E nós queremos nessa hora declarar na nossa casa, aqui na Canção Nova, mas na igreja, no Brasil, aqui em São Paulo, mas no Brasil e no mundo, ninguém como Deus. E nós conclamamos você que é devoto a no próximo ano estar aqui conosco, porque nós queremos unir as nossas forças. E nós vamos vencer pela oração, porque nós aprendemos isso, foi pela oração. Então eu te convido agora nessa hora como um combatente, porque é o que você é. Deus coloca essa espada de fogo em sua mão, para você lutar em nome de Jesus, para você lutar na sua igreja, na sua paróquia, na sua comunidade, lá onde você vive, lá na sua realidade. Nós teremos que nos levantar em adoração, semelhante ao arcanjo Miguel. E as ferramentas nos foi dada, não é isso, Padre? O Senhor nos ensinou. Por isso, com seus braços levantados, vai declarando diante do que você vive hoje, quem como Deus, diante da sua realidade, diante da situação que você vive na sua casa, na sua família, talvez diante do seu desemprego, talvez diante da sua secura espiritual, diante do seu combate espiritual, vai declarando quem como Deus nessa situação. Quem como Deus na minha vida, quem como Deus no meu matrimônio, quem como Deus na minha espiritualidade, quem como Deus na minha sexualidade, quem como Deus na minha afetividade, quem como Deus nos meus vícios. Vai declarando a vitória de Deus. Hoje nós pedimos a vitória de Deus, mas mais do que isso, neste momento de oração, nós queremos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo, que São Miguel com sua espada, neste lugar, a intercessão da Virgem Maria e toda a milícia celeste, corte toda a ação do mal lançada sobre você, sua vida, sua casa, seu trabalho, todo o trabalho feito para te destruir, para te jogar para baixo, para te tirar dos caminhos de Deus. Que São Miguel com sua espada corte todas as correntes lançadas sobre você, todo o trabalho lançado sobre você, sobre o seu matrimônio, sobre a sua vida jovem. Volte para a casa de Deus. São Miguel agora rompe barreiras. São Miguel com sua espada corta todo vício na sua vida, todo vício que caia por terra no poder do nome de Jesus, toda drogadição, prostituição que caia por terra no nome de Jesus. São Miguel Arcanjo, defenda-nos no combate. Nós oramos com a intercessão de São Miguel, pedindo que São Miguel intervenha nas famílias do Brasil, intervenha no nosso país. Vai orando, vai orando, vai orando, e peça com que o Senhor avive o seu coração, com que o Senhor te afervore. Não serás mais o mesmo. Levante suas mãos. E como sacerdotes agora nós colocamos por essa imposição de serviço. E através desta oração seja devolvida a sua autoridade espiritual na sua casa, na sua família, sobre seus filhos. Que seja devolvida em sua casa a autoridade dada por Deus. Todo crime
toda possibilidade aos vícios, ao erro, à dessacramentalização agora, seja interrompido pela força desta oração. Pela força desta oração, mulher, te é devolvida a sua autoridade, é devolvida a sua autoridade, pai, é devolvida agora a sua identidade, filho, é devolvido agora a identidade da nossa casa, da nossa família. Nós nos levantamos agora, Senhor, em oração. A imagem que o Senhor me dá são de correntes espalhadas por esse centro de evangelização. Essas correntes significam a libertação que Deus realizou aqui nesses dias. Tome posse, meu irmão. O Senhor, por intercessão e a presença de São Miguel, a presença da Virgem Maria, libertou a muitas pessoas e libertou a muitas famílias neste final de semana. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te agradecemos e nós tomamos posse, Senhor, dessa graça. Bendito seja, Senhor, pela tua vitória. Obrigada, Senhor. Levanta seu braço. Quem como Deus, diante dele os joelhos se dobram. Solta a Levante suas mãos, cante. Quem como Deus, assuma essa condição. diante dele as muralhas desabam. Eu creio. Quem como Deus, ele pode tudo realizar. Lindo. Deus agindo, quem impedirá? Proclame a vitória de Deus. Ele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Nele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Declare. Como Deus, diante dele o gigante, diante dele o gigante vem ao chão. Quem como Deus, a tempestade, diante dele a tempestade se cala. Quem como Deus, sua glória todo olho contemplará. E o seu reino não se findará. Dele é o poder, a honra e a glória, a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. Dele é o poder, A força. a honra e a glória, A Ele a adoração. a Ele a adoração, pelos séculos sem fim. E agora declare com São Miguel: quem como Deus. Quem como Deus, Pode ser melhor, solte a voz. quem como Deus, Mais alto, vai lá, quem como Deus. quem como Deus, Quem? quem como Deus, Mais alto, mais forte, declare. quem como Deus, Exalte aquele que está sentado, vai lá. quem como Deus, Mais alto como os anjos, vai lá. como Deus, Acima de tudo e de todos. Santo, santo, mais forte para terminar. Quem? como Deus, Quem? como Deus, Como um exército se levante, vai lá. quem como Deus, Quem?
Terminando nas palmas, assim, ó, lá em cima. Quem como Deus. O Senhor levanta um exército a partir daqui da canção nova. E eu tomo posse disso. Ele precede uma manifestação. Eu creio. Quem Como Deus. Você é esse instrumento. Levante sua cabeça. Pode ser melhor. Cante, vai lá. Só você, quem como Deus, quem? Agora só nas vozes para terminar, você, quem? Você. Como Deus. Aplauda, porque ninguém é como Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.